Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos conversar sobre os profetas do Reino do Norte, aqueles homens que foram a voz de Deus em Israel, num tempo bem específico, né? Exato. Um período, assim, bem turbulento na história de Israel, logo depois da divisão do Reino de Salomão. Certo. Mas é interessante notar que Deus não deixou seu povo sem direção, sabe? Ele enviou esses porta-vozes em momentos cruciais. E tudo começa então com Aías, é isso? Aísa, Ainda na época de Salomão. isso mesmo, Aías, Tem aquela cena famosa dele rasgando o manto. sim, e entregando 10 pedaços a Jeroboão. É um simbolismo muito forte da divisão que estava por vir. Uma profecia visual, praticamente. Totalmente. E ali, Deus prometeu o Reino do Norte a Jeroboão. Mas, tinha uma condição, né? Ah, sim. Qual era? A fidelidade. Era uma promessa condicionada que, infelizmente, acabou sendo quebrada. E foi quebrada rápido, pelo que me lembro. Foi. Jeroboão caiu na idolatria e o próprio Aías depois profetizou a queda da dinastia dele por causa disso. Mostra como as escolhas têm consequências diretas, né? Sem dúvida, a liderança que se desvia colhe o que planta. Aí, avançando um pouco no tempo, a gente encontra Elias. Que figura! Ah, Elias. Num cenário de idolatria profunda, né? Reinado de Acabe, Jezabel, o culto a Baal estava em alta. E o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, puxa, é inesquecível. Com certeza. Ali Elias defendeu a honra do Deus único de Israel. Foi um desafio direto. E que demonstração de poder! A seca que ele anunciou, o fogo do céu. Exato. Foram demonstrações claras do poder de Deus contra a total impotência de Baal, que era o suposto deus da chuva, da fertilidade. Mas o ministério dele teve outros milagres também, né? Como o da viúva de Sarepta. Sim, a multiplicação do azeite. Mas Elias também mostrou sua fragilidade humana, né? É verdade, ele fugindo de Jezabel, isso sempre me chamou a atenção. Pois é. Mostra que mesmo os grandes profetas tinham seus momentos de medo, de desânimo, mas também mostra a força da oração e como Deus o restaurou. E culminou com aquela subida aos céus, algo extraordinário. Único. E ele deixou um sucessor à altura, né? Eliseu, que pediu a porção dobrada do espírito de Elias. E que ministério ele teve? Sim, o ministério de Eliseu foi um pouco diferente na ênfase. Como assim? Se Elias foi muito marcado pelo confronto, pelo julgamento, Eliseu focou mais na cura, na restauração, no ensino no dia a dia. Ah, entendi. Mais próximo das pessoas comuns. Exato. Vemos isso na purificação das águas de Jericó, na multiplicação do azeite para a viúva pagar as dívidas, A ressurreição do filho da Sunamita. a cura de Naamã, o sírio. E isso, o ministério longo de uns 50 anos, cheio desses sinais do cuidado e do poder de Deus, mesmo em meio à decadência do reino. Ele edificou sobre o trabalho de Elias, mas mostrando mais essa face compassiva de Deus. Mas mesmo com Eliseu agindo, a situação geral do reino não melhorava muito, né? Infelizmente não. A idolatria e a injustiça continuavam. E é aí que entram outros dois profetas importantes, Amós e Oséias. Certo. Eles profetizaram numa época que parecia próspera por fora, mas Mas por dentro estava cheia de corrupção moral e espiritual. Amós, que era um pastor lá de Tecoa, no sul, foi enviado para o norte, né? sim, e ele denunciou com muita força a injustiça social, a opressão dos pobres, sabe? E aquela religiosidade vazia, de fachada. Aquela coisa de ir ao templo, mas explorar o próximo. Exatamente isso. As visões nele de gafanhotos, fogo, o prumo divino, todas apontavam para um julgamento que estava chegando. Deus não aceitava aquela adoração hipócrita. E Oséias, a história dele é bem pessoal e dramática. Muito. Deus manda ele casar com Gomer, com uma mulher que seria infiel. Puxa vida. Uma ordem divina difícil de entender de cara. Mas era uma metáfora viva, sabe? Uma metáfora dolorosa da relação de Deus com Israel. A nação era como essa esposa adúltera correndo atrás de outros deuses. E os nomes dos filhos deles também eram proféticos, né? Sim. Jezreel, Deus semeia, mas também o local de um massacre. Lo-Ruamá, não amada ou desfavorecida. E Lo-Ami, não meu povo. Eram sentenças vivas do juízo e da aliança quebrada. Que forte isso, muito forte. Mas é importante notar, a mensagem de Oséias não é só juízo,
ela também ressalta o amor teimoso, persistente de Deus. Mesmo com tudo, havia promessa de restauração futura. Um amor que não desiste. Mas, na prática, as advertências de todos esses profetas foram ouvidas? Em grande parte, não. Foram ignoradas pela maioria, pela liderança. E aí veio o que eles anunciaram. Exatamente. O julgamento anunciado por homens como Amós e Oséias, ele se concretizou em 722 a.C. A queda de Samaria. Isso. A capital do Reino do Norte caiu para os assírios, depois de um cerco brutal. O povo foi deportado, as 10 tribos foram dispersas. Um fim trágico para aquele reino que começou com a promessa de Jeroboão lá atrás com Aías. Um fim muito triste, que mostra as consequências de se afastar da aliança com Deus, apesar de tantos avisos. Uma história intensa, com lições que ecoam até hoje. Com certeza. Bom, é isso. Assim conhecemos os profetas do Reino do Norte, profetas de Israel. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe sempre.